Olá, gente, eu sou Flávia Azeredo e nesse vídeo nós vamos falar novamente sobre a aparatologia ortodôntica. Nós já temos um primeiro vídeo onde nós relembramos alguns conceitos e falamos da classificação de Engel. Nesse momento, nós vamos falar de uma outra classificação, que é a classificação de Lischer. Lischer, ele classifica os dentes de forma individual, a má posição dentária individualmente. Então, nós vamos ver que em toda a classificação de Lischer, ele vai utilizar um sufixo, ou seja, uma palavra atrás das palavras a que ele quer se referir, que seria o sufixo versão, tá? Essa palavra, gente, ela vai indicar a direção para qual o dente está se dirigindo. Direção que está se dirigindo é um pouco de pleonasmo, mas é isso mesmo. Na classificação de Lischer, nós vamos encontrar os dentes em vestíbulo-versão. Compreenderam? Ele vai estar virado para o lado vestibular. Ele vai estar posicionado um pouco mais para a vestibular. A vestibular é o espaço que está compreendido entre as faces externas dos dentes e a bochecha ou a mucosa jugal. Essa é a área que nós chamamos de área vestibular. Então, quando nós temos um dente em vestíbulo-versão, esse dente, como está mostrando a figura, ele vai estar mais posicionado para o lado vestibular da boca, tá? Aqui a gente tem figuras tentando mostrar isso na boca do paciente. Aqui a gente tem um canino posicionado um pouco mais para vestibular e ali nós temos os dois caninos também posicionados para vestibular. Isso significa dizer que o dente está em vestíbulo-versão. Uma outra classificação de Lischer é linguoversão, aonde nós vamos ter esse dente posicionado do lado contrário. Ele vai estar posicionado mais para a lingual da boca do paciente. Aqui a gente percebe que os laterais, eles estão lingualizados, eles estão em linguoversão. Por que isso é importante na ortodontia? É porque mais adiante nós vamos aprender a confeccionar aparelhos que vão ter aqui constituintes ativos, tentando fazer com que esse dente ele retome o seu alinhamento adequado, ele retome a sua posição padrão. Então é importante que a gente conheça a classificação de Lischer nesse momento. A gente aqui também encontra um dentinho lateral posicionado de forma lingualizada ou palatinizada. Então aqui Lischer usa linguoversão porque está em direção à língua. Mas é claro que nos superiores a gente vai perceber que os dentes estão mais posicionados para o palato. Na classificação de Lischer, nós temos também os dentes rotacionados, os dentes virados, os dentes numa posição de rotação em torno do seu longo eixo, do seu próprio eixo. E aí a gente encontra essa situação dentro da boca do paciente. A gente encontra dentes totalmente virados. A gente vai dizer que eles estão em giroversão. Aqui nós temos dentes inferiores, incisivos inferiores, totalmente virados. E aí a gente utiliza essa classificação de Lischer, giroversão. Nós temos também dentes que eles, de repente, vão além da linha de oclusão. A linha de oclusão é exatamente onde os dentes eles se encontram, os superiores encontram os inferiores. Mas a gente vai encontrar dentes que estão transpondo essa linha. E aí a gente vai dizer que eles estão em supraversão. Na cavidade oral, nós encontramos essa configuração, o dente além do que o que ele deve estar. Aqui nós temos dentes posteriores, dentes permanentes posteriores, invadindo o espaço de oclusão dentária. Nós vamos encontrar também dentes que nem chegam, nem tocam a linha de oclusão. Então, nós vamos dizer que eles estão em infraversão, eles estão aquém da linha de oclusão, eles não conseguem alcançar essa linha de oclusão. Na cavidade oral nós temos isso muito frequente quando a gente não tem espaço na cavidade oral. Os dentes permanentes estão chegando, a estrutura óssea do paciente ela é atrésica ou ela é estreita, ela não oferece espaço adequado e aí os dentes, porque o dente ele nasce de qualquer forma, ele quando está destinado a chegar na cavidade oral, a erupcionar, ele erupciona sim, mesmo que seja numa posição desfavorável. Então, nós vemos muito frequentemente caninos chegando em situação de infraversão. Eles chegam, mas eles não alcançam a linha de oclusão do paciente. Aqui nós temos também um paciente mordida aberta, onde os dentes não alcançaram a linha de oclusão e todos os anteriores, eles estão em infraversão.
Bom, uma outra maloclusão, uma outra classificação de Lister é a mesioversão, aonde esse dente ele vai estar mais posicionado em direção à linha mediana do paciente. Então, nós vamos dizer que esse dente está em mesioversão e nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar esse dentinho inferior, aqui não é uma foto, é um esquema, é um desenho esquemático, mas a gente percebe que pela ausência de um dente, a tendência do outro é que ele realmente se posicione ocupando o espaço daquele que está ausente, né? Vamos dizer vulgarmente, o dente ele escorrega para dentro do espaço que tem uma ausência dentária e ele termina se posicionando de uma forma mais adiante, no caminho da linha média, por isso mesioversão. Aqui nós também temos um dente provavelmente que foi perdido numa época inadequada, um dente central superior, e a gente teve um lateral invadindo o espaço do central, caminhando para a linha média, estando numa posição de mesioversão. Uma outra classificação de Lister é a distoversão. Ora, se eu tenho dentes que vão para a linha média, eu também tenho dentes que podem se posicionar distantes da linha média. E isso a gente vai chamar de distoversão, aonde esse dente ele vai estar distante da linha média dentro da boca do paciente. Aqui eu coloquei uma radiografia para que a gente tivesse uma certa noção de como é que isso pode acontecer. Nós temos aqui um dentinho, se posicionando, se afastando da linha média. Nós temos também uma situação de axioversão. O meio do dente a gente chama de região axial. Então, o dente ele pode realmente girar do seu longo eixo e se posicionar inadequadamente. E aí a gente vai chamar de axioversão. E isso também é uma axioversão. O dente lateral aqui, ele também se posicionou não em sua linha média, em sua forma axial, mas ele, girou, ele se posicionou inadequadamente. A gente vai chamar isso de axioversão. Aqui nesse central, a gente também vê a mesma situação. Um dente na classificação de Lister em axioversão. Bom, nós temos também situação de transposição. A transposição, gente, que é também chamada de transversão, ela é quando um dente ele nasce absolutamente fora do seu local. Aqui nós temos um canino crescendo, nascendo, chegando, erupcionando atrás do seu dente premolar. Então, na radiografia, a gente percebe que o canino ele está entre os premolares e isso nós vamos chamar de transversão. Nós temos também, e por fim, a perversão. É onde a gente encontra a situação de um dente impactado. Ele está numa posição inadequada e ele termina estando impactado, esbarrando num dente que está logo à frente dele. Essa foi a classificação de Lister, que complementa a nossa aula, o nosso vídeo da classificação de Engel. Eu espero que tenha sido legal, que tenha sido bom e que vocês façam bom proveito nas nossas aulas. E até o nosso próximo vídeo.